Salve galera, meu nome é Otto, sou professor de História aqui do Mini e tá chegando o feriado de Tiradentes, então resolvi passar aqui para falar sobre a vida desse personagem e um pouquinho sobre Inconfidência Mineira. Galera, Tiradentes nasceu em Minas Gerais e o que é um pesadelo para os historiadores, esse cara fez muita coisa com pouquíssimas fontes. Sabemos que ele nasce numa família rica, mas quando ele cresce, essa família se encontra muito pobre e endividada pela morte e o falecimento precoce de seu pai. Então Tiradentes cresceu e virou mascate, comerciante, tropeiro, fez de tudo um pouco, chegou a ser minerador, também faiscação de ouro e aprendeu com seu tio, um dos seus muitos ofícios, o ofício de dentista. Diziam os relatos da época que ele era capaz até mesmo de criar dentes falsos para colocar na banguela da galera. Já adulto, em 1780, Tiradentes vai se alistar ao exército, teve um certo destaque, chegou a ser comandante de cavalaria, e os relatos dizem que já no exército ele começa a falar sobre as grandes influências políticas que estão vindo de fora. Tiradentes ele falava um pouco de francês, falava um pouco de inglês, talvez do que permaneceu dessa remanescência da origem rica que ele tinha, mas sempre teve uma vida muito humilde. Chegou, sem fontes fidedignas, a morar um ano no Rio de Janeiro, trabalhando em obras públicas aqui, e ali ele construiu, então, uma indignação em relação à presença portuguesa, em vários pontos importantes. Primeiro, todo o comércio do Brasil era dominado pelos portugueses, que cobravam muito caro, já que tinham o apoio da coroa. Segundo, Portugal não proibia ao Brasil a produção de manufaturas, então nós não podíamos nem sonhar em criar nossas próprias fábricas. Terceiro, Portugal também proibia a construção de universidades, então só os filhos de homens muito ricos que poderiam ser enviados para Portugal e fazer a sua universidade em Coimbra. E quarto, a grande exploração, a grande opressão tributária portuguesa em relação às Minas Gerais, principalmente em relação ao ouro. Já não bastava mais o quinto, a quinta parte extraída. Agora, a coroa de Pombal, na verdade Pombal era primeiro-ministro do rei Dom José, vai cobrar agora a derrama, quer dizer, era um imposto de 100 arrobas anuais, que se inicia com a finta, ou seja, 1,5 toneladas que o minerador tinha que pagar, e caso ele não pagasse, aí vinha a derrama. Os funcionários da coroa, os dragões e os militares invadiam a casa das pessoas e derramavam suas propriedades na rua até que alcançasse o valor das 100 arrobas e dos 1.500 quilos. Ao contrário do que muitos dizem, que Tiradentes era um cara inocente, ignorante, que foi manipulado pelas classes dominantes, isso é besteira. Tiradentes já sabia muito bem o que estava acontecendo lá fora, era um grande admirador da independência dos Estados Unidos, era um grande leitor do pouco que ele tinha acesso em relação às leituras iluministas, então ele era também um sonhador. Como ele se envolve com pessoas tão importantes dentro de Ouro Preto, Vila Rica, atualmente a cidade de Ouro Preto, nós não sabemos bem. Provavelmente com contatos do exército, e algumas fontes nos dizem que foi o coronel Silvério dos Reis que acabou chamando Tiradentes para esses caras. A primeira reunião, nós já podemos ver muito bem o que deve ter sido para Tiradentes um impacto muito grande, porque os homens envolvidos eram José Alvarenga Peixoto, grande minerador e proprietário de terra de Minas Gerais, Tomás Antônio Gonzaga, não só poeta, mas também o ex-ouvidor da comarca de Minas Gerais. Nós tínhamos o Cláudio Manuel da Costa, ex-secretário e advogado, o próprio coronel Alvarenga Peixoto, e estudantes que trocavam cartas até mesmo com George Washington, é isso mesmo, como é o caso do Joaquim Maia, estudante que estava ali lendo e pedindo algumas informações daquele processo revolucionário que tinha acontecido nos Estados Unidos. Tiradentes, de fato, ele era, naquele momento, muito abaixo desses homens ricos e poderosos. Nas Forças Armadas, ele chegou ao alferes, que seria hoje mais ou menos o cargo de primeiro-tenente, o baixo oficialato. Qual era o papel de Tiradentes, afinal, se ele não era um dos líderes, se ele não era um dos organizadores, e se ele não era nem mesmo perto desses homens tão ricos e poderosos? Ele seria justamente o grande elo entre as classes populares e essas classes ricas dominantes que desejam fazer a independência das Minas Gerais. O grande projeto era Minas Gerais independente junto com o Rio de Janeiro, a capital seria em São João del Rei, e se proclamaria uma república, onde Tomás Antônio Gonzaga seria o primeiro presidente. As fontes nos dizem que Tiradentes foi um dos caras que perguntou a Gonzaga se a Revolução Mineira seria abolicionista, se estava na pauta dos Inconfidentes abolir a escravidão. E a resposta foi não. Afinal, se os americanos fizeram uma independência e não aboliram, não seríamos nós que faríamos isso.
Dessa forma, então, Tiradentes viajou por várias cidades de Minas Gerais, proclamando e conclamando diversos setores mais humildes a entenderem o que estava por vir, a entenderem o iluminismo, a entenderem esse grande sonho de fazer uma Minas Gerais um país independente dos portugueses, criando suas próprias indústrias, universidades e ensino fundamental para todos. Tudo deveria acontecer no dia da derrama. Quando a derrama fosse cobrada, todo mundo estaria naquele momento de muita revolta, de muita repulsa, e ali os inconfidentes levariam às ruas as armas, gritariam "Viva a liberdade", e ali então se começaria um processo de definitiva ruptura dos laços coloniais portugueses. Tudo isso não aconteceu, porque o coronel Silvério dos Reis, com medo da derrama, sabia que ele não tinha uma grama de ouro a pagar a Portugal. Então ele tinha uma dívida gigantesca e ele soube negociar muito bem essa dívida. Chegou para o Conde Barbacena, o chefe da cidade de Vila Rica, e mais ou menos falou: "A minha dívida vale o preço de uma revolução?" E o Conde Barbacena: "Vale um indulto fiscal e uma promoção a major." Indulto fiscal significa que as dívidas de Silvério dos Reis estariam perdoadas. No dia da derrama, ela não aconteceu. Os inconfidentes, desesperados, se reuniram secretamente e aí eles foram todos presos juntos. E aí então se ligaram que na verdade houve uma grande traição, a famosa traição de Silvério dos Reis. Todos foram presos, Cláudio Manuel da Costa foi encontrado no dia seguinte enforcado. Para todos os conspiradores, aquilo foi um assassinato e não um suicídio, mas o processo se demorou por muitos anos, na verdade por 3. E aí todos os prisioneiros já estavam aqui no Rio de Janeiro, quando muitos foram condenados à morte, outros ao exílio, outros a decretos, até açoite. Mas tratavam de juízes, de ouvidores, de advogados. Então, na hora da penitência, todos foram perdoados, exceto Tiradentes. Afinal, um simples alferes tinha que pagar o preço e servir de castigo exemplar. O dia da execução de Tiradentes foi um espetáculo público horrível. Ele foi arrastado não, né? Ele foi levado, acorrentado até o Campo de Santana. No Campo de Santana foi lida a traição, o manifesto da própria rainha Maria I. E ali ele foi enforcado, depois de enforcado ele foi esquartejado, a sua condenação foi lavada com seu próprio sangue e os pedaços dos restos mortais de Tiradentes foram espalhados por cada cidade onde ele passou. E finalmente a cabeça vai repousar na entrada de Vila Rica, a cidade de Ouro Preto. Um castigo exemplar, ou seja, um recado da coroa para que ninguém ousasse tentar fazer novamente o que os inconfidentes tentaram. E aí é o seguinte, pessoal, vocês podem reparar então que Tiradentes não foi o líder, não foi o idealista, não foi o organizador, mas ele levou a grande fama e o grande nome para ser o feriado nacional, o único feriado nacional que homenageia um único homem, e esse cara é Tiradentes. Mas por que não foi os outros? Ou então por que não foram os líderes também mortos, esquartejados da Conjuração Baiana, que vai acontecer uma década depois? Porque Tiradentes era o personagem perfeito da República. A Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, beleza? Em maio, nada tem a ver com a Revolução Francesa. Mas 100 anos depois é a nossa proclamação da República. E aí a proclamação, os republicanos, eles precisavam de um líder, de um personagem, de um herói do passado. Não os negros da Bahia, mas o branco, unicamente enforcado e esquartejado, chamado Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Então aí que começa a construção do personagem. Pintam Tiradentes, a imagem de Jesus, para causar uma comoção popular, botam Tiradentes como um grande líder, como se na hora da morte ele tivesse dito: se 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria pela liberdade. Fizeram música para Tiradentes, foi traído e não traiu jamais, a Inconfidência de Minas Gerais. E isso tudo é uma grande invenção. Foi criado um personagem que era um simples papel de gaveta para fazer então um feriado que a gente vai ter nesse mês. Pessoal, espero que tenham gostado. Nos veremos no futuro e até a próxima. Valeu!